agosto, quem mora ou está de passagem pelas 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014 pode aproveitar opções diferentes de atividades culturais e educativas. Esses programas gratuitos ou de baixíssimo custo são divulgados no canal Futura por meio da parceria com o projeto jornalístico Catraca Livre. Na sexta-feira, eles participam ao vivo do jornal para trazer as dicas do final de semana. E eu vou conversar agora com o Alex Mirkan. Alex, tudo bem? Tudo bem, Thiago, como vai? Maravilha, seja muito bem-vindo. Me diga o seguinte, Brasília, quem está em Brasília vai aproveitar o quê? Olha, Thiago, quem gosta de cinema em Brasília está feito esse final de semana. Porque o CCBB de Brasília está com uma mostra de cinema francês bastante especial. Neste fim de semana ali serão exibidos 6 filmes, com entrada por só R$4. Os homenageados da mostra são 2 diretores de épocas diferentes, mas com bastante história no cinema mundial. Um deles é o Claude Chabrol, um dos fundadores da novela Vague, que vai ser representado pelo filme Um Assunto de Mulheres. E a outra diretora é Claire Denis, que começou como assistente de monstros do cinema como Costa Gravas e Wim Wenders, e hoje é um dos principais nomes do cinema contemporâneo. Então, entre amanhã e domingo serão exibidos uma série de filmes dos dois. Quem puder, estiver em Brasília, participe lá, chegue no CCBB para ver a mostra Cine França. Manaus! Vamos passar para Manaus? Manaus tem Música no Espaço. Acredita que em Manaus o Teatro Amazonas vai receber um concerto muito divertido que traz os maiores clássicos do cinema de ficção científica interpretados por uma orquestra filarmônica, acompanhado por coral de vozes femininas. Sabe aquela trilha famosa do Star Wars? Sei. E também a de 2001, Uma Odisseia no Espaço? Então, eles vão ganhar uma interpretação especial da Orquestra Amazonas Filarmônica, com o coro feminino do Amazonas e regência de Marcelo de Jesus. Bom, quem tiver domingo também em Manaus, confira o concerto Música no Espaço, no Teatro Amazônia. Teatro Amazonas, os ingressos custam R$20 na plateia e os demais lugares são catraca livre, viu, Thiago? 0800, né? Gratuito. Sabendo que ir para o Teatro Amazonas já significa muito, porque é lindo e maravilhoso. Vale ir lá. E Cuiabá? Cuiabá tem uma programação de férias para as crianças, viu? No Shopping Pantanal. O Shopping Pantanal tem uma programação durante 20 dias, aí todo de janeiro, mas nesse final de semana vai estar bem legal, porque tem, além de uma série de oficinas de teatro de marionete, espetáculo de dança, vai ter também a peça As Bruxas de Oz, que é baseada na obra do Mágico de Oz. Vai ser interpretada amanhã, no sábado, né? Amanhã, às 6 da tarde. Tudo isso é catraca livre, viu, Thiago? É 0800. E o melhor é que começa às 10 da manhã e vai até às 10 da noite. Vale a pena dar uma conferida no Shopping Pantanal. Alex, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Thiago. Até sexta que vem. Até sexta. Um abraço. Abração, falou. O movimento modernista brasileiro tem na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, o seu marco inaugural e tem nomes como Tarsila do Amaral, Oswald, Mário de Andrade, entre outros, seus ideólogos mais conhecidos. Mas hoje a gente sabe que o modernismo se consolida mesmo no país anos depois e já com a participação de muitos outros artistas. No Rio de Janeiro, uma exposição registra a contribuição pernambucana ao modernismo. A exposição Pernambuco Experimental reúne mais de 450 obras. A matéria é da Dani Moura. Vamos ver. Tudo por aqui é muito grande, desde a obra-prima de Cícero Dias, com 12 metros de largura, até a própria exposição. É a maior que o Museu de Arte do Rio Mar já produziu desde a sua abertura, em março de 2013. Trata-se de Pernambuco Experimental, mostra que reúne 458 trabalhos e ocupa 2 andares do prédio instalado na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro, para destacar o estado de Pernambuco no modernismo. A produção de Pernambuco deriva fortemente do período holandês, ainda séculos antes da Semana de 22, e vai com muita efervescência até o século XX, e nos anos 10 e anos 20 é uma profunda produção. A gente continua hoje, por exemplo, desconhecendo outras partes da produção de Pernambuco, continua desconhecendo o Rio Grande do Sul, continua desconhecendo a Amazônia, e não é uma exposição ou 2 que vai mudar esse processo, mas um esforço continuado que é preciso ter
nacionalmente, com pesquisas, universidades, exposições, coleções, e acho que é uma complexidade de razões que gera circunstâncias de conhecimento por um lado e desconhecimento por outro, que não tem um ponto fixo de origem, de causa e nem de solução, né? Acho que a exposição é mais um passo na democratização das formas de geração de conhecimento, de acesso, de produção de informação no Brasil. Para traçar o panorama da produção da arte experimental no Estado, quando Pernambuco foi palco de investigações artísticas que romperam fronteiras de linguagens e regionalismos, a exposição destaca pinturas, fotografias, vídeos e documentos que vão desde 1900 até os anos 1980. A exposição, ela tem sim um percurso cronológico, né, do começo dos anos 10, do começo do século 20 até os anos 80, até o final dos anos 70, começo dos anos 80, e está dividido em alguns núcleos, que são núcleos temáticos que discutem ou épocas específicas ou algumas questões de linguagem, por exemplo, a ideia do gesto, do signo, que atravessam períodos diversos. Então, ela é dividida em 15 núcleos, que tematicamente se entrecruzam, se tocam, se tangenciam, e muitos desses núcleos são unicamente cronológicos, como, por exemplo, um núcleo dedicado ao princípio do século XX, já outros são núcleos temáticos que articulam obras de épocas diversas em torno de um determinado tema. Pernambuco Experimental destaca também o regionalismo e a relação do estado de arte tão potente com a tradição já no início do século XX. O regionalismo surge com um pensamento bastante radical para a época, que é um pensamento que faz olhar para o contexto, faz olhar para as especificidades, para a singularidade de uma região e não acreditar que o mundo é homogêneo, igual, através das diversas fronteiras. Acho que esse tipo de pensamento é um pensamento extremamente importante e contemporâneo, que vai muito além da ideia de regionalismo. É um pensamento contextual que olha para o universo da singularidade e que continua sendo, por exemplo, a pauta da arte contemporânea, que desenvolve os trabalhos que são específicos para determinados lugares, que emergem de processos de residência, de processos de conhecimento de contextos históricos ou geográficos bastante específicos. E, nesse sentido, o regionalismo não é um movimento conservador, mas também um movimento de vanguarda, que também propõe formas inovadoras de se relacionar com o mundo. A gente sabe que o Pernambuco tem um caldo cultural todo próprio, tem várias idiosincrasias artísticas, a questão da ocupação holandesa interferiu na história, o fato de ter tido a primeira universidade brasileira ou segunda, mas é um dos estados brasileiros que tem o maior orgulho da sua própria produção cultural, e é interessante ver isso aqui no Rio de Janeiro, nesse lugar tão carioca. Estou gostando bastante. Você sabia que Pernambuco tinha feito parte do modernismo brasileiro? Então, não tinha essa noção de que tinha tido uma interferência tão importante, uma contribuição tão forte, mas estou aprendendo, estou gostando bastante de ver aqui. Legal, né? Imperdível. Chegamos ao final, Jornal Futura bota aqui o seu ponto final. Participaram dessa edição a equipe do Rio de Janeiro e também a equipe da TV Mackenzie de São Paulo. Para você que nos acompanha, um grande final de semana, curta, tá bom? Segunda-feira tem mais Jornal Futura para você. Tchau, tchau.